Boa noite a todos. Hoje é dia 22 de abril, é o dia que o Brasil chega a 2.906 óbitos confirmados, segundo os dados oficiais, 165 novos no dia de hoje, e que se passa, né, nos dados oficiais ainda de 45 mil casos confirmados. Certamente é muito mais do que isso, mas é difícil de se dizer, né, se estimar quanto. Eu vou tentar mostrar alguns quadros, alguns dados que são importantes, que acredito que ajudem a gente a entender, né, algumas dimensões. Primeiro, de forma geral, o Brasil segue entre os 15 países com mais de 1.000 mortos, o Brasil segue sendo o segundo no maior ritmo de aumento das mortes no quadro, né, dos últimos 15 dias. O Canadá é o primeiro, e é interessante que hoje, nos últimos dias, as novas contaminações no Canadá diminuíram muito, eles estão num processo de isolamento muito rigoroso, mas os dados das mortes refletem aquilo que se deu lá no final de março. A gente tem que sempre ter muito presente essa temporalidade, essa diferença de tempo entre a contaminação e todo o desenvolvimento da doença até o óbito, e no caso do Brasil, mais um tempo extra, que até que o resultado do exame chegue, que na maior parte dos casos é feito depois da morte. Então, o Canadá ainda está em primeiro e o Brasil está em segundo. É importante dizer que, em relação a uma semana atrás, a 5 dias atrás, todos os países, sem exceção, têm diminuído o seu ritmo de variação. Então, não é o caso também do Brasil, mas outros países têm diminuído mais, não é uma situação específica. Isso significa, isso expressa nada mais, nada menos, né, do que a efetividade das políticas de isolamento social. No nosso caso, é muito preocupante que a gente ainda tem uma média que é mais do que 2 vezes a média mundial, e é preocupante também o fato de que esse dado expressa uma realidade de várias semanas atrás, e a gente sabe que o grau de isolamento social no início de abril, no final de março, era maior do que o que a gente tem hoje. Portanto, essa diminuição que vem ocorrendo nos últimos dias, ela pode não se manter nos próximos dias como consequência do relaxamento do isolamento social, né? Infelizmente, essa é uma possibilidade com a qual se tem que lidar. Eu queria destacar que depois que se chega num determinado patamar de crescimento, né, de avanço do Covid, mesmo que haja a diminuição do ritmo de contaminação, se vai demorar muito tempo até que haja a estabilização no número de óbitos. Então, é o caso da Espanha e da Itália, que estão já lá embaixo, já estão, né, em países que têm aumentado bem menos o ritmo de expansão, mas que ainda assim, nos últimos dias, tem tido mais de 500 mortes por dia cada um desses países. Então, é importante não chegar nesse patamar, é importante, né, o fundamental seria, né, de se estabelecer uma barreira muito mais efetiva antes que se chegue numa situação absolutamente dramática, porque depois, mesmo que haja uma retomada de um certo controle, as coisas demoram muito, né, para voltar efetivamente a um patamar mais baixo. Então, esse é o ponto de partida, né, sempre destacando que a baixíssima testagem, no caso do Brasil, mesmo com a atualização dos dados, que aumentou bastante, passou para 1.373 testes por milhão de habitantes, ainda assim a gente tem menos de 1/3 do que o segundo pior de todo esse quadro, né, que é o Irã, que tem 4.350. E tem entre 15 e 20 vezes menos testagem do que países como a Alemanha, né, menos ainda do que a Itália e do que a Suíça, né, portanto, é um patamar baixíssimo, né, e que significa que a gente está muito no escuro, né, muito insuficiente em relação aos dados. Mas eu queria mostrar um pouco os dados da América Latina, da América do Sul, para fechar mais ainda o quadro, porque a gente, nesse caso, tem uma concentração de quase 90% das mortes em 3 países, Brasil, Equador e Peru, sendo que pelo menos os 2 primeiros desses países, Brasil e Equador,
são certamente os países com maior grau de subnotificação e, portanto, os números são muito superiores aos que estão expressos no quadro. No caso do Equador, provavelmente mais ainda, a gente sabe que só em Guayaquil o número é muito superior a esse que está registrado. Se a gente fizer uma comparação, 13 mortes por milhão, 30 e 15 nesses 3 países, isso contrasta muito fortemente com outros países. Eu sempre lembro que a Argentina teve a primeira morte uma semana antes do Brasil, portanto havia a possibilidade de que as coisas avançassem muito mais rapidamente lá, só que a Argentina hoje tem 152 mortes, 20 vezes, praticamente menos do que o Brasil, o que é uma diferença absolutamente expressiva. E isso se dá basicamente porque a Argentina teve isolamento social efetivo, muito efetivo, com políticas públicas de garantia desse isolamento social, não apenas políticas repressivas, que também há de fiscalização, mas, sobretudo, políticas de renda básica, de garantia de sobrevivência das pessoas, para que elas não sejam chantageadas, como faz aquele que ocupa a presidência no Brasil, chantageadas de que tem que sair às ruas e arriscar a sua vida ou passar fome. Essa chantagem não existe em países onde há esse tipo de garantia, que são muitos países. E também a comparação, com a Venezuela, que tem 10 mortes apenas, 0,4 por milhão, e que tem um dado a mais que se destaca, que é o fato de que, em números absolutos, a Venezuela tem mais testes do que o Brasil, sendo que a Venezuela tem uma população 7 vezes menor. Então, em relação à população, ela tem 12.211 testes por milhão, o que é quase 10 vezes, 9 vezes mais do que a gente. Então, evidentemente, isso tem um significado muito grande, isso impacta muito fortemente na situação da Venezuela. Falando no nosso caso, a gente tem, pegando o dado do World Matters, a gente tem hoje uma situação muito preocupante em termos do número de pacientes já confirmados. A gente sabe que tem muito mais do que isso como suspeitos, mas já confirmados com Covid-19, tem 8.318 pacientes internados em estado seriamente crítico, ou seja, em UTI. Esse só perde para os Estados Unidos, está em ordem essa coluna aqui, então é o segundo país do mundo, já passou a Espanha, que era o segundo, e a gente tem quase 15% do total mundial de pessoas internadas em UTI, aqui registrada no caso do Brasil. Isso coloca uma perspectiva de agravamento muito grave, muito drástica. E também destaquei ali uma vez mais os testes por milhão, pela enorme diferença em relação a todo o conjunto dos países. Além disso, a gente vem tendo uma outra evolução muito preocupante, que é o perfil etário. Sempre lembrando, quando o presidente da República, no mais bizarro de todos os seus pronunciamentos, disse que só deve se preocupar as pessoas com mais de 60 anos, as outras não têm que se preocupar, e mesmo assim os mais velhos se têm passado de atleta, todo um conjunto de absurdos que foi proferido. A gente tem entre aqueles com menos de 60 anos, de até 59 anos, a gente tinha até o dia 9 de abril 24,7% das mortes entre essas faixas etárias mais jovens somadas. Só que nas mortes que se deram nos últimos 10 dias, até anteontem, esse índice passa para 31,4%. Ou seja, uma elevação muito significativa, muito acima da média mundial. Dentre esses mais jovens, tem uma parcela significativa de profissionais de saúde, mas tem também, pelo menos, algumas pessoas mais jovens que morreram no carro, ou que morreram entre um hospital e outro, buscando atendimento, e que teriam a possibilidade de, em tendo o atendimento, de superarem a doença. Então, quando a gente sabe, pelos dados internacionais, que há uma probabilidade muito maior de complicação e de óbito para pacientes mais velhos, isso não implica que pacientes mais jovens não necessitem de atendimento, e que, se não tiverem o atendimento, uma parte destes também terá como destino, como consequência, o óbito.
Então, é uma evolução que, do meu ponto de vista, é muito preocupante. Essa tabela é construída em cima de 2 boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, e eu acho que isso coloca um dado muito preocupante. Por último, eu faço uma comparação, extrapolando um pouco o Brasil e a América do Sul, entre 2 países que tiveram o início da expansão em meados de março, com uma semana, né, de diferença, e que tem uma população muito parecida, né, de pouco mais de 10 milhões, no caso da Suécia, de 11 milhões no caso de Cuba. Esses 2 países tiveram políticas absolutamente opostas, né, enquanto que Cuba, que é um país que, pela importância do turismo, teria muito que se preocupar com a expansão da Covid, porque os primeiros casos vieram de turistas, né, italianos, e tinha um fluxo de turismo muito grande. Enquanto que Cuba reage a isso com políticas muito efetivas de isolamento social e que são reforçadas por um sistema público de saúde, que, como todo mundo sabe, é muito efetivo, a Suécia foi o último país da Europa a resistir a medidas de isolamento social. Até uma semana atrás, o governo da Suécia insistia na tese de resistir ao isolamento social, em alguma coisa próximo da bizarrice inventada por aqui do isolamento vertical, que é um conceito que não existe, né? E a ideia de que a economia não podia ser prejudicada, de que as pessoas não podiam parar de trabalhar. Com isso, a gente tem, né, um mês depois, um desenvolvimento absolutamente distinto, né? Enquanto a Suécia tem mais de 16 mil casos e Cuba tem 1.189 casos, mas principalmente em relação ao número de mortes, né? A Suécia tem 1.937 mortes, que é quase 50 vezes, com uma população parecida, com o início da expansão da pandemia num período mais ou menos semelhante, 50 vezes mais do que 40 mortes que Cuba tem. 515 pacientes em UTI contra 16 de Cuba, portanto, 192 mortes por milhão de habitantes contra 4 de Cuba. Então, a gente tem aqui uma diferença muito drástica que mostra claramente a importância, né, de sistemas, de efetivos sistemas de saúde pública, né, e de que eles funcionem de uma maneira correta, e de políticas públicas de isolamento social que continuam sendo, né, a única forma efetiva nesse momento onde não se tem vacina, onde não se tem medicamentos comprovadamente efetivos, a única forma de postergar, né, um patamar maior de contaminação, de garantir condições mínimas de atendimento à população que reduza a dimensão do número de mortes. É ou isso, ou essas políticas efetivas, ou aquilo que há 2 dias atrás foi proposto pelo presidente da República, de que a gente tem mais é que contaminar 70% da população, e que se a gente sabe que se contaminar 70% da população, são 150 milhões de contaminados. Se 2% deles morrerem, já são 3 milhões de mortes, sem considerar todo o excedente a mais que seria provocado pelo colapso do sistema de saúde, que obviamente ocorreria se uma parte significativa desses milhões se contaminassem ao mesmo tempo. Então, acho que é isso. Acho que, uma vez mais, e como sempre, a mensagem de que não há outra alternativa no curto prazo, nos próximos dias, do que a manutenção do isolamento social, até que se apreenda formas de um relaxamento progressivo e responsável desse isolamento, mas que só pode se dar imprescindivelmente com a generalização de exames, com a testagem em massa. Sem testagem em massa, relaxamento do isolamento social é uma política absolutamente genocida, não há outro termo para isso. Então, acho que é isso. Boa noite. Pelo menos o dado de que vem havendo uma diminuição é um dado importante, embora, como eu expressei no início, a preocupação de que essa diminuição não se mantenha, sobretudo se houver um relaxamento nas políticas de isolamento social. Acho que é isso. Boa noite a todos.